tentar recapitular um pouco o que a gente conversou e para a gente ir avançando. E também o material que vocês receberam por e-mail. Vou tentar mostrar para vocês como é que a gente pode usar esse material. Então, o primeiro ponto é a gente compreender a natureza do céu. Isso diz respeito a uma familiarização constante com a nossa mente, com a nossa natureza. Então isso se faz pela prática da compreensão da natureza da mente, que foi quando a gente começou o curso no sábado, ontem. Você assenta o corpo na prática de shamatha, né? Você pode fazer a prática pelos 5 lungs. A gente enfatizou muito a energia do elemento ar e do elemento água, ampliação e relaxamento. Estabelecendo essa base, compreendendo que há em você esse movimento, você olha para o som, você olha para a mente. Você descobre que todo som surge, manifesta, relaxa. Que todo pensamento é apenas uma flor desabrochando na sua mente. Há uma beleza nisso. Não importa qual é o pensamento. Bonito, feio, alegre, triste. Todo ele. Dá para entender isso? A gente começa a sofrer quando a gente se identifica com o pensamento. Mas ele é apenas esse movimento. Eu dou um sentido e avalio o pensamento. Eu rotulo o pensamento. Aí eu começo a ficar preso porque eu aprendi a rotular de uma determinada forma. Então, um rótulo puxa o outro. Inicia uma cadeia que acaba aqui, nessa boca linda de Maharaja. A gente fica refém das construções mentais. Então, essa prática, né? Prática do coração do Lama, é realizar a sabedoria. Então, quanto mais a gente se dedica a isso, mais a gente sente as qualidades inatas desse estado relaxado. A gente conversou que as 5 sabedorias eram qualidades inatas desse estado relaxado. Há um acolhimento sempre presente. Há uma nutrição. Esse estado não deixa você emo. Não, você fica... Uau, cara do Lama. Cara de foca. Uau, aquela cara dele de... Uau. A gente todo cagado. A gente todo lascado. Ele, tá tudo bem. Eu gosto de você assim. Só se ele estiver assentado, né? Em prágina. Porque a gente, cada um de nós com um balaio de karma desse tamanho. Lama, olha eu. Buda. Como é que explica isso? Só se ele estiver sentado nessa visão. Né? Ele vê a gente apenas como um florescer. Uma vez lá no Dharmata, no comecinho do Dharmata, tirou uma foto assim, a Sangha tirou uma foto com ele. Aí uma praticante bem, aquela da língua solta, maravilhosa, olhou e disse: "O que é que o Lama vê nessa foto?" A Lama disse: "Eu vejo Budas." Aí todo mundo... Mas qual é o macete do Lama? É onde ele resolve sentar. Onde ele assenta a percepção dele. A percepção dele é a iluminação da sabedoria primordial. É ver o florescimento. Só isso. Para o Lama, se está nublado, florescimento. Se o céu está aberto, florescimento. Tudo tem um só sabor, porque ele olha o movimento da mente. Ele aprecia isso. Isso é nutritivo. A energia disso.
há acolhimento, esse estado acolhe qualquer coisa, ele nutre, ele orienta. A gente, quando está no estado relaxado, ou melhor, não vou dizer quando a gente está, eu vou dizer quando a gente percebe o estado relaxado, a gente sabe que o que é nóia e o que não é nóia. A gente sabe quando a gente está dentro de uma sequência de pensamentos levando a gente numa determinada direção, e quando a gente simplesmente, né, fica nítido, surge uma auto-orientação. Surge autoacolhimento, surge autonutrição, surge auto-orientação. Esse estado também, se a gente permanece nele, ele tem o poder de destruir as coisas que não fazem mais sentido. As marcas repetitivas, quanto mais você permanece nesse estado, mais elas arrefecem, mais elas se diluem. E mais você se familiariza com o que realmente importa na sua vida. Então há uma autotransformação, um autoaprimoramento, que é a sabedoria da causalidade. Há também uma capacidade criativa que surge inata nesse processo, de você saber, já que você é esse espaço aberto, onde o pensamento surge, como brilho, você começa a descobrir que dependendo da ação, você pode ser de um jeito. Dependendo do momento, você pode ser de outro jeito. Depende do que o espaço diz para você. Não é só esse movimento não é só yin, ele não é só para dentro, ele também é yang. O estado relaxado vai permitir energia criativa surgir. E você, por fim, vai saber que faz parte do todo, que é um todo luminoso, respirando. Você respira junto. Então, isso tudo, gente, é compreender. Uma coisa que eu tenho dificuldade às vezes é quando a gente quer usar o budismo como se fosse uma coisa, tá na palavra, tá na Bíblia, tá aqui. Não é isso. Pode fazer assim, mas não é assim. Você tem que entender. Se você entender, ninguém tira isso de você. Vira um conhecimento seu, você para e vê, sabe de nada, inocente. Isso aqui é só minha mente. Isso aqui é só minha velha noia vindo mais uma vez, mas ela é brilho que eu sei. Eu te conheço. Então, assim, a gente entende que as 5 sabedorias estão sempre presentes, como o Lama diz. Sempre disponíveis. É só você relaxar. Se a gente não relaxa, a gente fica preso, a gente usa essa energia como a energia natural delas, os 5 elementos, para ficar preso na nossa construção. Mas ainda assim, você está usando essa energia. Essa energia não vem da fonte do mal. Não existe no budismo um buraco com a labareda do inferno, com seu nome lá escrito e queimando como se fosse um galeto. Não existe isso. Você não é mal. O que você pensa não é ruim. Não, mas não é. Vem da mesma fonte criativa. Então, quando a gente entende isso, a gente vê que os 5 elementos, né, que são essas energias das 5 sabedorias, eles ficam, a gente usa eles para se aprisionar. Então, eu uso o elemento terra, ou melhor, vou começar pelo éter, né? Eu crio a minha vida numa perspectiva negativa. Ou melhor, numa perspectiva de buscar a felicidade fora. Dependendo do filtro, vai me levar a algum dos 6 estados. Aí, quando eu crio, eu expando aquilo. Aquele pensamento se abre. Quando aquele pensamento se abre, ele tem intensidade, ele tem fogo. Tem expansão, ar, tem fogo.
intensidade. Ele me movimenta, água. Ele fixa, terra. A partir dessa base, onde eu pensei, a terra, eu inicio a próxima respiração. Por isso que a gente fica preso. Porque a gente inspira com os elementos viciados. A partir das imagens fixas que a gente carrega na mente. Mas aquilo é fogo, água, terra, ar e brilho. Se você relaxa, você vê que há acolhimento, que é criação, causalidade. Melhor, desculpa. É causalidade, é orientação, amitabha, fogo, ar, fogo, desculpa. É dharmata, criação, branco. Amoghasiddhi, verde, causalidade. Amitabha, vermelho. Akshobhya, azul. Radhasambhava, amarelo. Você está usando as energias primordiais, as energias criativas para se prender. Mas elas nunca deixaram de estar com você. Nunca deixaram. Ok? Isso é muito importante entender. Não há em você a fonte do mal. O que há em você é a fonte criativa. Sempre. Você já faz parte do todo. A gente sente às vezes uma cisão, como se a gente fosse indigno, sabe? Como se a gente não fosse, né? Um sentimento de não fazer parte. Isso é por causa do samsara. Porque nos disseram que a gente seria alguém e teria que buscar algo. Mas a verdade é que a gente sempre esteve dentro desse algo. A gente sempre esteve respirando dentro do oceano de criatividade. Sempre. A gente sempre esteve criando. Então é só relaxar e reconhecer. João, posso? Pode. Quando a gente faz a meditação nos 5 mundos, né? Terra, água e tal, a gente está estabilizando a energia. Mas eu não consigo ver conexão disso com as 5 sabedorias. Quando eu estou estabilizando a minha energia, eu não estou necessariamente... Porque tem esse nível que é o nível da estabilização da energia, né? Sim. É como se fosse o nível da harmonização. Mas é um nível um pouco abaixo. Mais grosseiro. Mais sutil. Mais sutil. Mais sutil. Que é tu perceber que os 5 lungs são a própria mente. O próprio movimento da mente. O fogo é a intensidade da mente. O ar é a expansão da mente. A água é a maleabilidade da mente. A terra é a estabilidade da mente. A fixação da mente. E o éter é a criatividade da mente. Então isso não só é energia, como é a própria mente. Porque mente e energia são a mesma coisa. Só camadas, né? Aí tu vai relaxar. Aí não importa o que tu pensa, já é. Então nessa ideia, eu não... Claro, eu posso usar os 5 lungs para estabilizar. Né? Mas eu posso usar os 5 lungs para reconhecer. Dá para entender? Então o Lama sempre faz isso, né? Ele diz, olhe o ponto do céu. A partir do céu, desça. Veja o todo. Então é isso que a gente está fazendo. Entender como é que no espaço relaxado surgem as 5 sabedorias. E como a gente se prende também. A gente não se prende com materiais que são de outro lugar, sabe? A gente se prende com a própria mente criativa. É ela que nos prende. Tem um texto do Lama agora na internet maravilhoso, chama A Perfeição do Engano. Publicaram na... Nem foi na Bodhisattva, foi no site do SEB. Foi no site do SEB. A Bodhisattva tá poderosa, né? Mas está no site do SEB. E aí, isso é a base, gente. Se a gente tiver essa base, tá tudo certo. Porque na vida,
vão vir situações que vocês vão ver que aquilo parece que é a morte. Vocês, daqui eu não passo. Né? Eventualmente é a própria morte. Né? A morte do personagem, a morte de alguma coisa. Mas o que cruza é você ver, isso é apenas a manifestação, a respiração da mente. Apenas o movimento natural da mente. A luminosidade da mente, a criatividade da mente. Isso não é nada em si mesmo. Em toda a prática, nesse caso da prática de acúmulo da sabedoria, é preciso que você experiencie, é preciso que você se dedique a isso. É preciso que você acumule essa prática, porque foi muito tempo do acúmulo das marcas. Foi muito tempo com referenciais equivocados. Então, eu preciso me acostumar a ser livre. Eu preciso me acostumar a ser potente. Eu preciso tomar as rédeas da minha vida de volta. Sabe? Então, essa é a prática. Então, isso foi o que a gente falou do céu para a roda. Nesse sentido, a roda é apenas surgimento natural da mente. E aí ontem a gente começou a falar do contrário, né? De como ver as sabedorias na perspectiva da roda. Então, o modelo que o Lama ensina para a gente ver as sabedorias na perspectiva da roda é a motivação. A motivação, ela é como se fosse nem sei como dizer, é o cavalo veloz da gente, sabe? É aquilo que pode mudar tudo na nossa vida. Tudo. É uma prática também que tem um potencial muito grande de ajudar as pessoas. Muito grande. Porque é como se fosse assim, falar do céu é para quem passou por essa porta. Olha, você tem as qualidades inatas. Em você isso tudo. Aí faz sentido. Mas lá fora, a pessoa está sofrendo, você diz, olha, isso é o céu. Que insensível. Não é esse o ponto. Você precisa ser capaz de entender o que a pessoa está sentindo no mundo dela e falar com ela no mundo dela. Então isso é o exercício das sabedorias. Isso é o exercício da motivação. Motivação é trabalhar com o lodo. E é aí que a gente começa. Por enquanto, alguma dúvida? Posso seguir? Tudo claro. Fazer teste no final. Fazer um quiz. Só uma dúvida, até retomando um pouco do que você falou ontem, Sim. Que surgiu depois. Você tinha dado exemplo, se a gente for falar com pessoas, estaria, né, lá no reino dos deuses, né, que a gente deveria se endeusar, se enfeitar para conversar Com e certeza. oferecer. Mas assim, a dúvida vem, por que a gente deveria alterar a nossa aparência, entendeu? Sendo que aquilo ali a gente sabe que não tem um significado. Por que a gente deveria... Porque a tua aparência também é uma criação. Aí por compaixão, tu se recria. Para falar de um jeito que eles entendem. Do mesmo jeito que a gente falou da carência. Eu não posso falar com as pessoas que estão presas na carência de cima. Elas só se sentem menores. É incrível, a gente não sabe lidar com as pessoas quando elas estão na carência. A gente quer falar de cima, quer dizer, bora. Bora funciona para os animais. Mas para carência, não. Para carência eu tenho que ficar pequeno. Tá muito difícil para mim também. Eu sei que não tá fácil. Me ajuda. Sabe? É a mesma coisa, só que para os deuses a gente também não quer ser. Eles são muito deslumbrantes, né? Eles são poderosos, a gente tem medo de tanta autoestima, né? Eles têm autoestima, né? Imagina, o Caio Raimundo veio aqui e vocês não iam saber nada do curso. Só eu chegar em casa e o Caio Raimundo tava lá.
Ryan Ray. Sobre o que foi o curso? Eu não sei, mas o Ryan Ray. Mas era, passou 4 turnos. Não, mas era o Ryan Ray. Sabe? A gente não sabe não ser seduzido pelos deuses. Eu tenho que saber. E aí, Cauã? Tão bonito, tá iluminado. Tô brincando, não quer fazer isso com o Cauã. Mas se você quer ajudar aquele ser, você tem que entrar no mundo dele, né? A gente vai falar mais sobre isso, sobre as 5 irmãs. Então a gente chega na parte do lodo. A parte do lodo é assim: esqueçam o céu. Esqueça as qualidades inatas da mente. Apenas reconheça que há em você estruturas cognitivas e sensíveis. A gente falou sobre isso ontem, os 12 elos, vocês lembram? Como a gente monta um processo sensível, né? A partir de marcas, todo mundo lembra? Que geram desejos, geram afinidades, geram conquistas, geram cenários, geram urgências que depois não conseguem ser realizadas. Lembram disso? Muito bem. Vou fazer a prova. Então, para começar a prática, para ver as 5 sabedorias, para reconhecê-las, a gente começa dizendo assim: existe o lodo. Existem em mim procedimentos automáticos, né? Basicamente do 1º ao 5º elo, marcas mentais vivas que me empurram numa direção. Hashtag encosto. A gente falou sobre isso. A gente falou que esses encostos, eles causam sensações. A gente sente o mundo a partir deles. Vocês lembram disso? Então a gente falou que há o corpo dos deuses, que é o corpo da carência, né? Não é que a gente queira ter isso, a gente aprendeu isso. Os 6 eles não sabem lidar com a morte, com o fim. Eles sempre estão buscando algo. Então, nesse primeiro ponto, é assumir: existe em mim uma estrutura automática que está atuando. Hashtag estou possuído. Né? Há em mim uma legião. Né? Algumas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos, mas todo mundo tem. Então, assim, há padrões em mim que eu não tenho domínio sobre eles. A gente pode ainda colocar mais um ponto aí, colocar os 3 animais da roda, que a gente também conversou ontem. Há em mim um senso de autoafirmação, de autoimpulsionamento e de autoproteção. Eu não consigo parar de me afirmar, eu não consigo parar de me proteger. Faz sentido? E faz sentido eu dizer: ai de quem tenta mostrar que eu estou errado. Faz sentido. Então, há um dispositivo, né? Esse dispositivo está no coração da roda. Uma vez que eu não reconheço o céu, eu preciso buscar o céu fora. Por isso que a gente falou que os deuses são esse lugar de aspiração. E para isso, eu crio um personagem, um senso de identidade que possui 3 aspectos. Não esqueçam disso, que isso vai ajudar muito vocês na vida. Autoafirmação, autoimpulsionamento, autoproteção. Em outras palavras, quando a vida trouxer aquelas lapadas, aquelas rasteiras, aquelas crises, entre outras, se a gente entende o coração da roda, a gente agradece. Conseguiu furar o meu senso de autoproteção.
conseguiu furar o meu senso de autoafirmação. Conseguiu me deixar imóvel, sentindo o chão cair, pelo menos durante 3 minutos, antes que eu pegasse a pessoa. Mas eu parei para sentir. A gente não para sentir. A gente é como se você estivesse em Natal, nas dunas, tem um javali no bug, um galo dando Red Bull a ele. Bora, 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 bora. E o javali bufando como a gente bufa. E uma cobra pronta para atacar quem disser, para, pelo amor de Deus, tem um precipício. A gente tá indo com o nosso bug na direção do precipício. Isso é a roda. O 12º elo é a morte, é o fim. Mas eu tô indo do meu jeito. E com força. E mesmo, é muito engraçado, vocês veem as pessoas quando envelhecem e elas não fizeram o processo da reflexão, aquilo ainda tá lá, não tem mais força. Mas o bicho ainda tá lá. O encostão ainda tá lá. Curioso. Quando elas instauram a auto-reflexão, elas já têm uma pá. Isso podia ter sido assim. Tô mais humilde. Tenho mais compreensão. Mas se não, aquilo ainda é forte, assim. É forte. Quando você vai para São Paulo, às vezes você vê as pessoas assim, né? Altos. Pessoas que tinham alguma coisa, elas acham que ainda tem. Eventualmente elas ainda têm. Mas daqui a pouco elas não vão ter mais. Uma vez eu fui naquele Halim, no paraíso, assim, um restaurante árabe. Chegou um senhor assim, ele tava com seus 97, eu acho. Mas ele chegou chegando. Todo mundo foi falar com ele quando ele chegou no restaurante. Poderoso. Aí eu esbarrei nele. Poderoso. Aí você olha, vai sobrar o quê? Como Alexandre, o Grande. Era ele morrendo e os soldados dividindo o império dele. Tão poderoso, tão bonito. Tão empoderado. Morreu com 33. Morreu jovem. Morreu de diarreia. Febre amarela, parece. Conquistou a Índia. Chegou longe, né? Saiu da Macedônia e foi até a Índia. Poderoso. Vocês pegam algumas pinturas de Buda nessa região. Tá Hércules fazendo prostração para o Buda. Poderoso. Diz que até o budismo recebeu influência dos deuses gregos. Bem interessante. Esse é outro assunto. Então, reconheça o encosto. Reconheça a identidade. Então, essa prática específica, no caderninho que vocês receberam, tem depois da descrição da emoção, vem a descrição dos 5 lumes. Que é você aprender a estar com aquela emoção. Quer dizer, como é que a gente consegue parar o javali? Quem não recebeu vai receber, tá? A gente consegue parar o javali quando você coloca para ele um pouco o que é que ele está fazendo. A gente começa a criar um processo de reflexividade. O Lama chama isso o diálogo interior. Ele de maneira muito bonita também, ele chama o nascimento de Amitabha. O nascimento da auto-orientação. Quem escreveu muito sobre isso também foi Dzogchen contra o Rinpoche, no livro Felicidade em Comum, publicado pela Macara. Começa a sentir aquilo. Sente. Sente o teu javali. Sente o teu movimento sem parar. Sente a tua autoafirmação. Sente a tua autoproteção. Respira isso.
No caso do texto de vocês, a gente vai descobrir que eu posso sentir cada uma das emoções. Eu posso dar corpo às minhas emoções e apenas respirá-las, sem julgamento. Então eu posso perceber como é que o apego surge no meu corpo. De corpo, fala, mente, energia. Está lá essa descrição. Aí depois vem os 5 lumes. Como é que eu uso os 5 elementos para me aprisionar? Está lá, na postura de vocês. Aí você vai, respira. Como é o corpo da carência? Vocês vão ter que tomar cuidado. Quando você entra na emoção, parece, ai meu Deus. No corpo da raiva, não, mas merecia mesmo. Não é assim. Não é para se entregar, é para sentir. Trazer consciência para a emoção. No Joia dos Desejos, o Lama fala um pouco sobre essa prática. De você colocar a consciência naquilo que é aflitivo. E só isso é uma cura muito grande. Porque já causa, no javali, a pausa. Já gera mais espaço. Porque a gente quer ser ideal, a gente tem dificuldade de sentir as emoções. A gente não se sente bem com elas. Então agora você descobre que elas são apenas brilho e você é espaço. Em outras palavras, é isso que a gente está fazendo. Mas para isso, inspire e expire dentro da raiva. Como é que ela atua no seu corpo? Como é que ela atua na sua energia? A energia da raiva é... né? Ela não é assim. Ela também não é assim. Ela é assim. Né? Ela é incendiária. Como é a forma de ver da raiva? Na forma de ver da raiva, até o cachorro me ofende. Né? Até, ai, você também é cachorro também? Ninguém nasceu com cachorro? Até as paredes começam a queimar na raiva. A gente fazer o exercício momento a momento. É confortável? Claro que não. Claro que não. É importante fazer? Claro que sim. Quando vocês estiverem podendo ver, vocês veem os 240 itens do Lama lá, no final dessa dana. Tá, que é essa prática. Inspire, expire, sinta aquela energia. Tome consciência dos seus encostos. Um por um. A pessoa, porra. Quem mandou ter muito? E uma vez eu fui dizer, pra pessoa, eu falo, né? Tem que fazer metabhavana pra família. Tem que fazer metabhavana pra mãe e pai. Eu insisto nisso, né? Tem que fazer. A pessoa, mas eu tenho 14 irmãos. Cara, desculpa. Mas tem que fazer. Uma amiga minha lá. Eu sou a caçula, por isso mesmo, é que mais pegou trauma. Então vejam, você vai momento a momento, inspirar e expirar, trazer a consciência daquilo. Lembrem, o javali não quer parar, o galo não quer parar de se movimentar, o javali não quer parar de se autoafirmar, a cobra não quer parar de se autoproteger. Não quer. Você vai parar. Se você quiser mudar, você vai parar. Vai inspirar e vai dizer, venha. João carente, é hoje. Programão do fim de semana. Eita, pô. Corpo, mente, energia, paisagem, forma de olhar. É assim que eu sou na carência. É apenas estar com ela, respirar. Eu no orgulho. Eita. A gente não gosta de ver, né?
A gente é triste demais. A gente causa um estrago no orgulho, na autoafirmação. É o famoso, você tá certo. E daí? Você tem que mostrar que tá certo. Nossa, você é o paladino do estar certo do mundo, né? Todo mundo tá errado, só você está certo. É verdade. Olha, onde você olhar vai ter coisa, vai ter treta. Mas só você tá certo. Parabéns. Nossa, muito bom ser você. Parabéns. Precisa respirar isso. Isso não é nem os deuses, isso é os semideuses. Vontade de se afirmar. Os deuses é quando você se abafou no seu deslumbramento, achando que estava tudo bem, meus filhos, minha família, tudo maravilhoso, meus prêmios, meu látis, meu isso, meu aquilo. Deixou de ver tanta coisa, deixou de amar as pessoas de verdade, só para criar aquele mundo perfeito. Respira isso. Sem julgamento, mas respira. Sente aquela sensação de novo. Sente a tua tensão de se comparar. O que a gente está fazendo? Trazendo para a consciência, para o corpo, a emoção. Sem rejeição. Respirando ela. Quantas vezes eu vou fazer isso? Várias vezes. Quanto mais eu fizer isso, mais eu gero em mim, o meu coração se abre. Porque diz, nossa, aprendi muita coisa errada. Achei que a vida era assim. Não é. Não é assim. Então a gente começa a reconhecer o sofrimento, sabe? Só que aí, gente, é diferente. Porque a gente só se acostuma a reconhecer o sofrimento com a culpa. Culpa não é reconhecimento. Culpa é um novo personagem. Reconhecer e chorar e dizer, não é assim. Não precisa ser assim. Isso é um padrão. Eu estou viciada nisso. Estou viciado nisso. Então, se expor às lágrimas é esse ponto, né? Então, aí eu já entro no caderno, no segundo caderno que vocês receberam, que é o caderno da motivação. A primeira ação é essa: reconheça o lodo, reconheça o encosto, respire o encosto. Não julgue. Às vezes a pessoa, não, mas eu sei que não precisa ser assim, eu já vou amar. Não, ursinho carinhoso, não é isso que é pra fazer. Complexo de ursinho carinhoso. Sente o lodo. Não, mas se não é pra sentir, eu não quero sentir. Não. Aí tu não consegue entender a tua psique, não consegue entender os outros. Tu não pode chegar pra dizer, ei, transforma logo isso. Isso não precisa ser assim. Não é assim que se faz. Se a gente vai usar as 5 sabedorias, tu vai precisar entender o que o outro está sentindo. Acolher o que ele está sentindo. Dizer, eu sei o que é isso. Eu sei o que é a raiva. Eu sei o que é o orgulho. Mas não é por aí. Se tu usa uma posição superior, o outro não te escuta. A Akshobhya, ele treina escutar, compreender, para poder dar um nascimento positivo para aquela pessoa. Ele é todo compreensão. Ele é um Buda calmo. Ele purifica tudo. Ele é a mente relaxada. Ela inclui tudo. E a gente está agora incluindo as nossas emoções. Incluindo elas nesse processo. Então a gente faz isso. Sente. Deixa sentir. Deixa ela falar. Deixa ela dizer como é o mundo na perspectiva dela. Sempre olhando corpo, mente, energia e forma de olhar da emoção. Na segunda parte, só essa prática, ela já gera um tempo. A segunda parte da prática da motivação
o reconhecimento das lágrimas. Quer dizer assim, cara, não é por aí. Não é isso. Não precisava ser assim. Isso significa se arrepender sem culpa. Reconhecer sem culpa. Apenas reconheça. Apenas verifique as consequências daquela emoção na sua vida, na vida das pessoas que você ama. A gente pode, nesse momento, usar os 4 pensamentos que a gente também conversou ontem. Se eu continuar assim, eu vou chegar onde? Eu vou passar o quê para os meus filhos, para a minha família? Posso ver o karma. Eu estou nessa há quanto tempo? Quanto tempo isso ainda vai durar? Eu posso ver o quanto isso já causou e o quão as pessoas que eu amo, presas nos seus sofrimentos, vêm causando mais sofrimento. Sem perspectiva de diminuir. Quanto sofrimento eu já tive por causa disso? Quanto sofrimento eu já causei? Importante reconhecer isso. Se as pessoas que eu amo acharem que a vida é apego, quanto sofrimento ela vai ter na vida ainda? Porque a vida não é apego. Se as pessoas que eu amo aprenderem que a vida é raiva, quanto sofrimento elas vão ter? Porque a vida não é raiva. Não é se comparar. Você começa a ter uma boa avaliação. Uma avaliação interessante. Uma reflexão nova sobre você. Aí você pergunta, essa emoção, esse jeito que está internalizado em mim, ele dá conta da impermanência? Ele dá conta do fluxo da vida? Eu queria morrer com essa emoção na boca. Meu, coitado de mim. Eu quero morrer com dignidade. O que é que a gente quer? Essa emoção deixa a minha vida potente, capaz de ajudar as pessoas de verdade. As pessoas que eu amo, se me virem assim, elas se animam a ter uma vida potente, uma vida realmente preciosa. Ou elas se prendem mais e mais. Elas dizem, se fulano faz, eu vou fazer também. Se minha mãe é apegada, eu também vou ser. Só que minha mãe é apegada a X, eu vou ser apegada a Y. Minha mãe não é sábia, ela é apegada ao budismo. Honra. Eu sou apegado a videogame. Qual o problema? A energia raciocina por homologia, pelo que é afim. O que é afim, segue. Uma maritaca quando voa, a outra maritaca voa junto com ela. Não voa. Voa um bem-vindo lá dela. Não, voa maritaca. Então a energia que você posiciona é a energia que o outro vê. Então reconheça o lodo. Reconheça as lágrimas. Reconheça, né? Denise estava lembrando que a gente estava correndo. Ele mostrou aquele hospital. Como é o nome daquele hospital? Cadê? Daquele hospital. Bodrini, né? Tinha pessoas internadas com leucemia ali, né? Crianças. Se você não quer se conectar com sua família, não quer se conectar com ninguém, se conecte com essas crianças. E deseje que elas recebam suas bênçãos. Que a sua vida seja significativa para elas. No mínimo. No mínimo. Porque você está em relação. O A que nos conecta, ele não sabe, eu não sei dizer onde eu começo, onde você acaba. Onde eu acabo. Onde você começa, onde eu acabo.
Quando você acaba. O A é o mesmo. A gente está conectado. A conexão existe. Às vezes você está em casa de boa, aí pensa numa pessoa, a pessoa liga, né? Menino, pensei em tu agora, vou jogar no bicho. Em vez de jogar no bicho, menino, vai rezar pela paz do diabo. Mas a gente tem conexão. Imagina quando você direciona a sua vida numa intenção. Você manda energia para aquela pessoa. Aquela pessoa pode morrer na sua frente, mas ela vai receber a sua energia positiva. Aquilo vai ser importante para ela. Mesmo para uma pessoa em coma, uma pessoa em estado terminal, ela vai receber a sua energia. Sem dúvida. Escutei do professor Alan Wallace isso. Ele dizendo que as conexões que a gente tem com as pessoas que a gente ama são muito fortes. Então, mesmo que elas partam, a gente vai seguir conectado com elas. Mas o que é que a gente quer oferecer para elas, mesmo quando elas estão no bardo? Qual é a imagem que a gente quer passar para elas? Siga a sua noia, meu filho. Siga a cadeia dos pensamentos. Esse é o sentido da vida. Se afirme. Não pare de se afirmar. Dê em quem disser que você é diferente. É isso que a gente quer. Ou talvez a gente queira ensinar. Meu filho, não saiba tudo. Existe beleza em não saber. Quebra o javali. Meu filho, minha filha, existe beleza em não agir. Em não reagir. Quebra o galo. Meu filho, minha filha, existe beleza em não se proteger, em ter o coração sensível. Quebra a cobra. Melhor herança, né, não? Além da vida e da morte. Reconhecer o lodo, reconhecer as lágrimas. Ok? Aí vem a terceira parte. Se a gente não fizer essas duas partes bem, a gente não entende a terceira. Se eu ainda mantenho meu javali dizendo, não, mas eu tenho uma fichinha para jogar no joguinho da... Eu não consigo cruzar para a terceira parte. Se eu não entregar e dizer, eu não sei. Eu não sei. Eu reconheço meu encosto, eu quero ir além. Aí vem a terceira parte, que é o talo do lótus. Lodo, emoções, lágrimas, as consequências das emoções. A gente está falando das nobres verdades. Talo. Ainda é o talo, né? O nascimento do desejo de fazer diferente. Você olhar e dizer assim, eu não sei, mas eu quero saber. Você olha e se conecta com a pessoa. Diz, eu reconheço as tuas marcas. Mãe, pai, filho, filha, namorado, marido, esposa. Eu reconheço as tuas marcas. Eu sinto contigo. Há uma conexão sensível entre a gente. E eu quero ir além. Eu quero que a gente se ilumine. Eu quero aprender. Vocês podem fazer isso com pessoas falecidas também. Eu quero aprender com a tua perda. Eu quero ir além. Abra o coração. Só isso, gente. É muita coisa. Muita coisa. Porque quebra a ideia de separatividade de cara, que é a ideia que rege a roda. A ideia de dualidade pela separatividade. Eu e o outro. Quando você se conecta, você diz, a gente tá junto nessa. Ancestrais, a gente tá junto nessa. Minha pessoa querida que se foi, a gente tá junto nessa. O que eu faço aqui, tu recebe daí. A pessoa que tá do meu lado, estamos juntos nessa. Há uma conexão sensível entre a gente. Aí essa parte, assim, no budismo tibetano eles dizem, acumule isso muito tempo. O Lama diz uma coisa bonita, ele diz assim,
Sem esse coração, você vê a sabedoria, mas ela não assenta. Porque você acha que você é um eu. Eu estou fazendo meta bhavana para você. Aqui não funciona mais ou menos. Agora, eu reconheço que eu sou amor. Eu ofereço amor para você que é amor. Porra. Tem outra força prática. Quando você admite a conexão. Tamo junto. Você faz essa conexão. Então, eu preciso aprender a abrir o coração. A reconhecer o karma, mas não julgar. Mas me colocar em relação. Eu preciso abrir o coração pro Caio Rebo. Poderoso. Quem quer abrir o coração pro Caio Rebo? Para a Grazi Massafera, quem quer? Aí eu preciso abrir o coração, mas a gente não consegue abrir o coração, a gente só se deixa seduzir. Quando a coisa é sedutora, vem um elogio, eu fico preso no elogio. Sou eu. Sou eu. Mas isso não é tudo. Eu preciso abrir o coração. Abrir o coração. Eu reconheço essa marca. Eu sei o que é essa mente de deslumbramento, mas eu quero que a gente vá além. Filha, eu sei que tu está preso no deslumbramento. Eu também sei o que é isso. Mas eu quero que a gente vá além. No orgulho. No senso de afirmação. Eu sei o que é isso. Mas eu quero. Preciso abrir o coração pro apego. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é segurar. Eu sei o que é depender. Eu sei o que é controlar. Sim, eu sei o que é isso. Mas eu quero ela. Eu sei o que é me comparar, me afirmar. Lutar como um guerreiro. Sem parar. Mas eu quero ela. Por mim e por você. Eu sei o que é me depreciar, me envenenar, me sabotar. Eu sei o que é criar uma ilusão. Mas eu quero ela. Eu sei o que é me acomodar, ficar preso nos prazeres sensoriais. Mas eu quero ela. Eu sei o que é machucar. Eu sei o que é agredir. Vocês não têm essa expressão aqui, matar na unha, né? Não, A gente falou sobre isso. na Né? unha. Matar na unha. Isso é bem do Nordeste. Matar na unha. Como se pegasse um carrapato. Aí você mata na unha. Eu sei o que é matar uma pessoa na unha. É tipo, eu sei onde dói. Eu tenho alguma coisa em escorpião. Eu sei onde dói. Escorpião sabe. Minha mãe uma vez teve uma briga, acho que uma única briga que a gente teve na vida. Aquilo me machucou tanto. Tanto. Assim, você é como um pedaço de bosta na água. Eu chorava. Me chamou de bosta na água. Que era de tipo... Não sei o que ela quis dizer. Eu vou perguntar. Mas aquela imagem, aquilo foi ofensivo pra mim. Furou meu javali garicobre. Bosta nada. Eu disse assim, eu sei o que é ser bosta nada. Mas eu quero ir além. Eu sei o que é ser traído. Mas eu quero ir além. Eu não quero ficar preso nesse personagem. Eu sei o que é trair. Eu sei o que é seduzir. Eu sei o que é congelar. Mas eu quero ir além. Esse ponto de reconhecer e se abrir é o ponto da prática. A Bodhicitta é isso. Abrir o coração. Você está começando O que é essa prática toda? Onde essas sabedorias estão incluídas? Nessa perspectiva, né? Do lodo ao céu. Você está começando a reconhecer que existem outras formas de ser. Mas para isso você tem que parar o javali, parar o galo, parar a cobra e parar o desenho, zerar
a ação kármica das 6 emoções. É isso que a gente está fazendo. Não dá para você querer se transformar enquanto você está seguindo e fazendo ações equivocadas. Não dá. Tem que parar, tem que zerar, tem que reconhecer, chorar um pouquinho, eita, e abrir o coração. Eu não estou aqui para isso. Não estou aqui para seguir essa sequência. Isso meus pais já fizeram por mim, do jeito que podiam, e só fizeram porque ninguém tinha dito a eles. Agora eu estou sabendo. Então eu quero fazer diferente. Então a gente começa aí, nesse processo, a realmente abrir o coração. Abrir o coração, abrir o coração. Aí o coração vai falar. Ele vai mostrar que há outras formas de ser, outras formas de se relacionar, que não passam por esperar a felicidade fora. Não passam por aí. Isso é o que a gente vai conversar depois das perguntas. Quem tem dúvidas? Algumas pessoas levantaram e eu não olhei, porque precisava falar. Essa questão da autoproteção, qual é o limite, né? Que também é um pouco do apego que a gente estava falando ontem. Do apego ao próprio corpo. Eu tenho esse exercício, essa dificuldade de libertar totalmente a minha autoproteção. Assim. Libertar a tua autoproteção. Autoproteção é assim, digamos, dizer uma coisa que tu não gosta de fazer, Marina. Exercício pesado, tipo crossfit. Um negócio de burocracia. Burocracia, pronto. Chegamos no ponto. Eu, por exemplo, não gostava de fazer exercício. Detestava. Resultado, fui fazer exercício. Eu morri. Renasci. Eu precisava disso na minha vida, sabe? Detestava burocracia. Detestava paletó e gravata. Eu sempre fui assim. Resultado, o secretário de Cultura do Estado me viu organizando uma palestra. Vê o que é o karma. E o fato de eu ser budista, aí ele virou, ele não era secretário, quando ele virou, é um grande amigo meu hoje. Ele disse, eu quero que você trabalhe comigo. Para trazer uma energia budista aqui. Aí eu, tá. Que energia budista aqui nada. Eu vim fazer CI, comunicação interna. Trabalhei com burocracia. Aí eu falei com o Lama. Aí o Lama, ele falou com o Lama pra eu ir lá trabalhar com ele. Aí eu dizia pro Lama, Lama, não dá. Não tem como. É só papel. Coisa, não tem como organizar ninguém porque as pessoas estão em outra paisagem. Aí o Lama, fica mais um pouco. E eu não entendia, né? O que é que o Lama tava querendo. Mas era furar, ó. Furar a vedana, furar o javali. Aí depois eu mandei um toque. Então parece que é um médico homeopata. Assim. Vê que aí é o palácio de Guru Rinpoche. Olha a pistola. Palácio de Guru Rinpoche. Todo mundo assim. Alguns estavam assim, mas a maioria estava. Ele vê cada ser como um Buda. Vê cada processo como um Buda. Aí eu vi. Aquilo foi bom. Foi bom. Fiz vários amigos, vários deles estão no céu. Sabe? Furou meu senso de autoproteção. Da minha autoafirmação. Eu sou só de um jeito. Eu comecei a me instigar com coisas que me levam além um pouco. Dá pra entender? Isso é autoproteção. É tipo, é tu ser capaz de se abrir para uma experiência nova. A gente tem muito lugar de acomodamento, sabe?
Muito guarda comandamento. Possivelmente uma pessoa que se exercita, a autoproteção dela vai ficar um pouco parada. Não consegue parar. A adrenalina do corpo não consegue parar. Então a gente sempre tem que saber onde é que eu estou demais, né? E onde é que eu posso me abrir mais. Dá para entender agora? Mas quando você fala sobre esse apego ao corpo, você não está falando de uma relação mais direta com a morte? Acho que se vier de fato, aqui tem acho que uma alegoria do Buda, né, que ele se entrega para um tigre. É, não te entrega para um tigre. É ver o tigre. Mas era o Buda. Não, ele é o Buda, de fato. Mas aí tu pensa que tu tem 2 filhos pra cuidar. O Buda saiu de casa. O Buda era mais ou menos. Tu pensa que tem 2 filhos. Tu quer bom tu cuidar da tua vida. Isso é amor também. Isso é amor. E se a morte vier, aí tu treina sabedoria. Antes. Se tu treinar sabedoria, tá tudo certo. Se não, tu protege a tua vida. Porque tu é importante nesse sentido. Não é essa autoproteção que a gente está falando. Essa autoproteção é da identidade, do encosto. O que vai curar essa autoproteção que tu está falando, que é o medo da morte, propriamente dito, é a sabedoria. É ser sábio. Mas tu não precisa se expor a perspectivas difíceis, tipo um tigre. Oi, tigre. Sabe? Não vai por aí. Tipo, tá escuro. Tô num lugar difícil. Não vai. Sabe? Agora, se não tiver jeito, aí tu dá teu corpo mesmo. Mas isso é o Buda, né? Mas esse senso de autoproteção que a gente tá falando é muito das nossas identidades. É muito daquilo que tá arraigado em ti. Das marcas. Das marcas. A tua vida, tu cuida dela. Tu tem 2 filhos. A gente tem que se cuidar melhor, sabe? Pra cuidar dos seres. A gente tem que ir além pra cuidar melhor deles. Esse é o sentido da gente cuidar da nossa vida. Com paixão, a gente se cuida pra poder cuidar dos outros. Quem mais tem dúvida? João, Por favor. da energia de motivação, que é muito importante a gente reconhecer essa energia, olhar para ela e esperar que ela se transforme. Mas e como eu tenho várias energias misturadas, eu não sei identificar a energia que está surgindo, assim. Essa é uma dificuldade muito grande, na verdade. Eu olho uma pessoa assim, surge diversas coisas, assim, e eu não sei o que é o que, assim, tá tudo meio bagunçado, assim. Tu pode escrever detalhadamente, né, no caderninho. Eu sinto isso em relação a essa pessoa. Quando ela faz isso, eu sinto isso. Tipo, quando ela está perto de mim, eu sinto apego. Quando ela está longe de mim, eu sinto carência. Aí tu já tem 2 encostos. Certo? É só uma pessoa. Quando ela sorri, eu vou pro reino dos deuses. Esqueço de todo mundo. Quando ela me agrida, eu vou pro reino dos infernos. Já tem 4 encostos. Quando ela vai para um lado, eu sinto uma coisa. Quando ela vai para o outro, eu sinto outra. Quando ela faz isso, eu vou para cá. Quando ela faz isso, eu vou para cá. Numa relação, 4 encostos. Tu escreve. Enquanto tu tá refém dela, tu é como se fosse um voodoo. Não é dela, né? Na verdade. É da imagem que a gente tem dela. Aí tu vai treinar, a gente vai explicar a prática no final. Mas aí tu treina só essas sensações. Tu começa a olhar a prisão. A pessoa está só se movimentando. Quem está oscilando sou eu. Ela só está falando. Quem vai para baixo ou para cima sou eu. É a minha expectativa de algo em relação àquela pessoa que faz ela se movimentar. E que me faz sofrer ali.
Digamos, é o meu pai, é minha mãe. Minha mãe é um jararaca, meu pai é um porco-espinho. A jararaca vai pra lá e... É só uma jararaca. Uma pessoa que nasceu filho de uma jararaca precisa aprender a lidar com cobra. Nasceu com essa missão na vida. Ou não é? Ou vai ficar o tempo todo, uma jararaca. Menino, tu não já viu o que é uma jararaca mesmo? Já. Mas vai me machucar. Não. Lembra daquele povo na Índia que a cobra vem. Essa cobra veio pra ti por algum motivo. Talvez tu também não seja também. Pergunta ao teu ex. O que é que ele acha de ti? Eu gosto dessa camisa. Pergunta ao meu ex. Adoro. Quer dizer, se eu nasci filho de um porco-espinho, eu vou ter que ser uma pessoa que sabe lidar com porco-espinho. Tem um conto lindo de Clarice Pinkola-Estés, não dela, né? Mas que ela reconta no livro Mulheres Correm com Lobos. É um livro que eu recomendo para as mulheres, viu? E para os homens também. Como chama? Mulheres que Correm com os Lobos. Tem PDF. É um livro assim. Aí tem um conto que ela diz: uma pessoa tinha muita raiva. O marido voltou da guerra. Eles se amavam muito, mas ele voltou da guerra mudado. Tem um filme também sobre isso, que é a Princesa Mononoke, de Miyazaki. Aí ele voltou da guerra mudado, assim, com muita raiva. Ele tinha muita raiva. E tudo ele batia, tudo ele... E aí ela, desesperada, porque queria a pessoa de volta. O marido dela de volta. Aí ela vai conversar com a xamã. Aí a xamã diz: isso tem remédio. A xamã não presta. Isso tem remédio. Ela diz: eu vou atrás. Veja só o que ela fez. Ela reconheceu que não sabia. Ela quis ir além. Ela se conectou com ele e quis ir além. Ela realizou a motivação. Eu vou atrás, ela disse. Ela não titubeou, eu vou atrás. Quer dizer, ela se abriu para aquela conexão levar ela em outra direção. A gente não sabe se abrir. A gente sabe julgar, rotular, se afastar. Mas se abrir, o que aquele convite está me fazendo, o que aquela pessoa está me fazendo, é um convite para ir além. Para ir além. Para mudar um pouco o meu jeito, para ir para um lado, para ir para o outro, para repensar. Posso estar com 100 anos, vou ter que fazer. Aí ela foi, era muito difícil. Era muita treta. Ela disse, a xamã disse: você precisa pegar o pelo, eu não sei qual era a cor, se era branco ou se era azul. O pelo azul que está no peito do urso que mora no alto da montanha. Nossa. Gente, no meio do caminho era tanta treta. Tinha morcego. Ela subia, os morcegos picavam no pedal. Não, você não vai subir, não. Era a jornada do herói. Segurava, aí tinha frio, neve, não sei o que, não sei o que. Aí ela foi. Aí o urso apareceu. Aí ela brigou com o urso. Aí quando o urso fez assim, ela viu o pelo do urso. Ela segurou. Correu. Ela chegou pra xamã, aí disse: tá aqui o pelo. Aí a xamã: que bom. Ela: você, né? O pelo. Aí a xamã disse: se você passou tudo isso, você vai saber lidar com esse demônio que é o seu marido. Ele vai se acalmar em um momento, sabe? Você vai conseguir chegar no espinho dele e tirar isso. Porque as pessoas na raiva, elas estão presas em espinhos, né? Inflamados. Eu tinha um cachorro assim também, tenho ainda. Ele tá mais pra lá do que legal, mas tá vivo. Tobias era raivoso, mordia todo mundo.
Ele é pequenininho, mas tem um dentinho. Me mordeu várias vezes. Eu, Tobias, sou eu. Temos que ele tava sangrando minha mão. Eu, Tobias. Aí eu peguei Tobias, ele tinha brinco nas 2 orelhas. Achei ele na rua, atropelado, tipo, muita raiva, de coleira, tipo, muita fome, cheio de larva de bicho, mosca, tinha assim, muita pulga, muito carrapato. Eu levei no veterinário e ela disse, ele tem 70% da barriga dele é verme. Ela dizia, eu acho que você devia saber que ele pode não... Ele passou 3 meses internado. Ele ficou vivo. Nunca mais voltou do veterinário. Ele tá comigo há 9 anos. Acho que é o único cachorro com 9 anos nunca foi no veterinário. Porque é o quê? Sobreviveu, né? Tá cheio de cisto, assim, pelo corpo. Buda Tobias. Aí, Tobias era muito raivoso. Aí eu botava comida e água dele. Tobias mudou minha vida. Botava comida, toda vez que eu vejo Marley eu choro. Eu botava comida e água. Aí ele comia, voltava. Comida e água. Eu comecei a meditar com ele. Fazia assim, ele... Se eu tocasse nele e outra pessoa tocasse, era o diabo da Tasmânia. Ele teve uma crise de ciúme uma vez porque apareceu o cachorro da minha irmã. Ele me perseguiu pela casa toda. Ele é desse tamanho, gente. Ele pulava na porta. Era tipo... Era uma coisa incrível. Hoje em dia, Tobias recebe muito carinho. Fica assim às vezes. Só morde se alguém pisar nele e é temporário. Não tem raiva. Se acostumou a ser feliz. Eu passeio com ele 3 vezes por dia, passeava, né? Porque eu não tô lá. Passeava com ele 3 vezes por dia, mas os meninos passeiam. E dou carne, cozinho carne pra ele. Não tem do que reclamar também, né? Sabe, muito carinho, é muito amado. Então assim, as coisas podem mudar, sabe? Mas eu não sei porque que eu tô falando isso. Qual foi a tua pergunta mesmo? Tá com saudade do Tobias. Qual? Eu lembro, mas... A minha pergunta foi... Das emoções, né? Aí tu vai entender uma por uma. Mas assim, eu precisei entender o que ele tinha, sabe? Eu precisei entender o que é que ele passava. Eu sabia que aquilo era raiva. Eu não podia chegar, que cachorro bom! Não. Eu precisava entender o que ele sentia para chegar nele. Então eu preciso saber o que eu sinto para chegar em mim e nos outros. Tobias, uma vez, numa crise de raiva, eu peguei ele pelo pescoço. Assim. Você não vai me morder. Minha mãe disse nesse dia, eu morava com ela nesse momento. Ela disse assim, e eu com muita raiva dele, e já era budista, viu? Muita raiva dele. Segurava ele. Aí ela disse que viu a raiva do meu pai. Raiva essa que eu nunca tinha percebido. Aí depois eu... Obrigado, Tobias, por mostrar a minha raiva. Eu acho que ele queria que eu mostrasse a minha raiva. Eu mostrei. Aí eu... Assim, as pessoas que estão ao nosso redor sempre estão mostrando as nossas emoções. Sempre. Então a nossa inabilidade de lidar com elas é a nossa inabilidade de lidar conosco. Por isso que a gente tem que ter essa mente de aprendiz, sabe? Me ensina a me acolher, me ensina a me orientar, me ensina a me oferecer, me ensina a me transformar, sabe? As relações servem para isso. Tá? O que mais queria falar? Aqui. Uma coisa que veio na minha cabeça é a questão do apego com as aparências, né? Uhum. De a gente se desapegar do próprio corpo, da aparência externa. Ainda mais hoje em dia, que isso, desde criança, a gente recebe tanta influência, né? Uhum. Então, assim, se desapegar disso tudo.
Mas eu acho que eu me vi num outro processo, né? Tipo, de estar apegada ao desapego, né? Então, assim, se você se desapega de tipo, uma roupa específica, né? Daquela coisa, do corpo específico, aí depois você fala assim, não, então eu não posso usar uma roupa mais luxuosa, não posso usar. Isso também é um problema, né? De você não querer, eu vou numa festa, mas eu quero ir muito simples, eu não quero ir com uma roupa luxuosa porque eu não tenho apego a isso. Isso é um outro apego, né? Uhum. É porque o ponto todo não é o desapego, sabe? O ponto todo é o amor mesmo. É tu ser capaz, em cada lugar tu vai ter que agir de um jeito. E não tem problema. Não tem problema, não tem nenhum juiz no budismo. A gente não entende isso às vezes, né? É difícil isso, porque a gente aprendeu muito, a gente vai ser julgado. Não tem esse juiz. O juiz é a gente mesmo. A minha mente é meu juiz. Então assim, se tu vai com vaidade, tu vai sofrer, porque nem todo mundo vai bater palma. E eventualmente tu vai conseguir seduzir, mas aí tu não vai saber o que fazer com aquela pessoa. Agora se tu vai dizer, eu vou ficar bonita porque eu vou trazer benefício aos seres. Pode se enfeitar todinho. Sabe? Dakini mode on. Pode ir. Mas se for pra ficar feia, tu fica. Se for pra ficar acabada, tu fica. Amiga também não tá fácil pra mim. Tu fica. Sabe? Chega naquela pessoa que tá precisando. Depende do que a pessoa precisa. Isso é o amor. Tobias? Que raça é o seu? Tobias é vira-lata. Eu acho que ele é piquinês com Fox Paulistinha. Você é bem pequenininho. Bem pequenininho assim. Prognata. Aí ele não tem um dente aqui. Ele só tem esse. Ele é lindo demais. Tobias Buda. Tobias eu acho que é mais gente. Alguém mais tem levantado a mão? Sim. Quando você falou e tem falado sobre essa questão de entrar nesses mundos, encontra uma pessoa do reino dos deuses e Isso. você ontem, principalmente, você colocou de uma forma bastante racional, né? Assim, tem uma pessoa que fala, aí o que é raiva, como é que eu me coloco? Isso. Mas as cinco sabedorias, elas não vêm desse modo racional, né? Elas vêm dessa prática e que elas se assentam não pelo racional. Então, Isso. Elas vão vir ou de cá, sim, do céu, ou do talo do lótus. Quando o coração se abre, aí elas vão vir. e a gente vai saber agir sem precisar ficar Sempre, racionalizando. porque o coração, veja, o amor surge como fogo, água, terra e ar. Sol, lua, terra. Ele sabe o caminho. E eu aqui não sei. Quanto mais eu me abro para a energia da realidade, o caminho da doação, a realidade funciona por doação, não por só retenção, mas por doação. Mas eu vou saber o que a pessoa precisa. E o que eu preciso. Fica evidente. Isso aqui não é o ponto. Eu me sinto mal aqui. Aqui é o ponto, é por aí que eu tenho que fazer. Eu tenho que soltar mais. Eu tenho que parar de julgar tanto. Eu tenho que parar de saber tanto. Todos os problemas eles vão voltar para javali, galho e cobra. Autoafirmação, autoimpulsionamento, autoproteção. Quando alguém der a facada aqui em vocês agradeçam que a pessoa conseguiu furar um javali. Eu não sou isso. Doeu, mas eu não sou isso. Eu tô aqui para ir além disso. Sabe? Isso é muito importante entender, gente. Não guardar o lugar da mágoa, sabe? Não é justificar a ação da pessoa, não é isso. Mas é aprender com o obstáculo. Esse é o ponto todo. Treinar não saber, treinar não reagir, treinar não se fechar. Eu sou mais que isso. Eu sou o universo respirando. Eu posso me recriar aqui. Por favor. Eu tenho uma dúvida na prática da motivação. Uhum.
Como é que se dá assim, essa questão se a gente tem que, acho que de certa forma, desistir totalmente, abandonar totalmente o samsara, assim, a roda da vida? Porque assim, eu acho que, pelo menos eu sinto que às vezes a gente enxerga essas emoções, enxerga esses enganos, essas identidades, mas a gente acaba voltando para o samsara, assim, né? Porque tem os prazeres da roda da vida, tem os prazeres. Tem o reino dos deuses, né? Nisso, né? E como é que se dá isso? Se é necessário mesmo ter essa, de certa forma, resistência, tipo, eu não quero mais isso, samsara, mas ao mesmo tempo a gente está lá dentro. Como que se dá isso? Se isso é realmente fundamental, como praticar isso? E também em relação, né, a essa motivação mais pura de ser em benefício de todos os seres, como isso eu acho muito difícil, assim, né? Porque eu acho que no meio do samsara a gente é sempre muito estimulado a estar sempre muito autocentrado. Então, às vezes é muito difícil ter essa motivação de ser pelo benefício de todos os seres, dessa coisa da compaixão. Quando a gente está no meio, a gente é o tempo todo estimulado a estar sempre autocentrado. Mas é difícil mesmo. Essas questões, assim, na prática. Sobre a primeira pergunta é assim, quem vai te curar do sofrimento da parte agradável de dukkha do samsara é o reconhecimento do lodo. É tu respirar a emoção. Tu vai ver que cada reino tem algo agradável, né? No apego é a estabilidade, familiaridade. Eu sou teu, tu é meu, tu é minha, tá tudo certo. No reino dos deuses é... Bem-vinda. Tava sempre esperando por você. Tá linda assim. Luz roxa. Na comparação, o senso da adrenalina de se afirmar, se posicionar. Na carência, a ilusão. Nos animais, o prazer sensorial. Na raiva, a força. Mas quando tu vê que isso é um biscoito com piche, recheio, piche. Como? Piche. Asfalto. O piche é o derivado do petróleo que os animais, quando eles vazam, pregam nos bichos, os bichos morrem. Porque na praia, às vezes você pega piche, aquilo prega em você, aquilo veio lá de não sei de onde, e prega em você. É um biscoito, é um sonho com piche. Nos reinos superiores, tem mais biscoito que piche. Mas tem piche. E piche não é legal. Piche vai matar você. Nos reinos de baixo, tem mais piche que biscoito. Mas você podia comer sonho de goiaba e sonho de piche. A roda, ela oferece sonho de piche. Então, quando você vai reconhecendo isso em você, você não quer mais jogar. Porque o que caracteriza o samsara não é ser um lugar, não é ir pra balada, não é tomar uma cerveja, não é... Samsara não é algo. Samsara é a mente. É a forma de olhar. Então, tu pode tomar um sorvete de menta e sentir que todos os Budas se iluminem com esse sorvete de menta. Que esse prazer que eu sinto, todos sintam. E que ele é passageiro. Não estraga o sorvete de menta. Se tu quiser que passageiro, tu vai querer outro. Só pensa que essa ação seja de oferecimento. Deixa eu falar sobre isso. Isso é mandala. Que essa ação seja para todos. Qualquer coisa minha que seja de todos, porque eu estou conectado com todos. Aí tu pode ter prazeres. O que caracteriza o samsara não é o prazer. É a fixação. Aí a segunda pergunta, sobre trazer benefício a todos os seres. Isso é um treino. Tu vai encontrar vários seres. Então, na tua prática,
se tu abrir o coração para bodhicitta, abrir o coração com bodhicitta, para cada reino, tu vai sentir que tu pode amar muita gente. Muita gente. Que até um bicho tu pode amar. Que até um porco-espinhão de araraca tu pode amar. Que até uma pessoa orgulhosa tu pode dizer, eu me conecto com você, seja feliz, sabe? Isso é um treino. A gente não aprendeu a se ver junto. A gente aprendeu a se achar isolado, separado. Então o que quebra isso é esse treino. Qual é o nome daquela peça que a gente fez? Ibiza. Ribiza. Tem uma pronúncia que eu não sei, mas é Ribiza. Ibiza. A gente foi ontem numa peça no Barracão. Cara, a atriz no final, ela fez um depoimento que é assim. Eu já tinha ouvido isso antes, algumas vezes, né? Mas aquilo é muito chocante porque a nossa visão de mundo das pessoas de periferia, né, negros, é próximo, se não for a própria escravidão. É inferior. Ela deixou claro. É não humano. Eles trabalham nas nossas casas, eles fazem as coisas por a gente oferece o mínimo. Uma pessoa passar um dia na casa de alguém e receber R$100 por aquele dia, porque todo mundo paga. Ela lavou, ela fez isso aqui. Todo mundo paga isso. Muito engraçado, né? A gente não consegue abrir o coração. Não consegue. Como sociedade mesmo, né? Como cultura. A gente acha que alguém vai resolver, o governo vai resolver, Não vai. As pessoas estão definhando, né? Então, paga 200, 300, mas deixa banheiro separado, prato separado, copo separado. É um senso muito interessante esse, né? No país. Interessante. O Brasil, ele não sabe ser país. A gente não sabe ser nação. Não que os outros saibam também. Mas a gente, como do mesmo jeito que a gente supervaloriza umas coisas na nossa vida, inferioriza outras, a gente faz isso culturalmente. Sem dúvida. A gente não sabe abrir o coração de verdade. Não sabe abrir o coração. A gente precisaria se sentir em conexão com todos os seres. Principalmente esses que estão conosco, né? Que vivem conosco, que trabalham conosco. Alguém mais que fala? A gente precisa do tipo abrir o coração. Muita dificuldade a gente tem de abrir o coração, porque a nossa meta está clara, nosso destino é aquele. Então a gente vai. A gente não olha para o lado. Na bodhicitta eu começo a olhar para o lado, começo a me conectar. Não é que eu vou resolver todos os problemas do mundo, não é esse. Mas eu posso me abrir mais um pouquinho. A gente tem o nosso dinheiro ali bem guardadinho e tem tanta gente que não tem o que comer. Né? A gente tem não, porque fulano tá precisando de um carrinho. Meu filhinho. Nossa, ele agora é um javali com o seu próprio carro. Não é isso, sabe? A gente não veio nessa vida para só os nossos. A gente veio aqui para amar mais, para distribuir mais, para oferecer mais. Isso é muito além de qualquer coisa. É além de governo. Isso é humanidade. Não vai vir de fora. Não vai vir de fora. A mudança não vem de fora. A gente tem que abrir o coração para os competitivos, para os raivosos, um por um. Você pensa qual é a questão carcerária no Brasil, gente? É uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Não tem como. Aquilo é uma bola de neve, você criar monstro. Aí vai vir as pessoas que vão dizer, não, a solução é matar. A solução é botar um chip. Eu não sou, gente. Porque essa pessoa... Meu Deus, é tipo absurdo. São seres humanos.
tem que ser transformados, mas quem quer transformar? Vamos ter que pensar em transformação. Não dá, do jeito que tá. Mas como é que muda? Aqui muda. Você começando a mudar para poder conversar com outra pessoa que muda, junto com outra pessoa que muda e cria algo que muda. Isso traz a transformação. Isso é o que o Lama faz o tempo todo. O Seb nasceu assim. Olha o que a gente tá fazendo, né? A gente tá aqui hoje, é domingo, a gente podia estar matando, podia estar roubando. Se trabalhando para ajudar os seres, sabe? A prática é assim: lodo, lágrimas, talo. Desejo de fazer diferente. Desejo de abrir. Reconheço, mas quero ir além. Não abafo. Não escondo. Sei o que é isso. Quero ir além. Junto de você. É isso. São as 3 primeiras partes. Tá? João, só uma dúvida. No começo... Eu nem perguntei a vocês aqui, tudo bem? Porque é muita gente. No começo, quando você falou imaginar o apego, eu comecei imaginando uma situação Sim. em que eu Certo. me via apegada, né? Porque, Uhum. assim, na hora que a gente começou a prática, a gente partiu do nada. Do nada. Eu não estava pensando no apego, né? Então, eu pensei numa situação. Então, pode ser assim, imaginar uma situação. Pode, claro. Mas a gente vai ver que essa situação tem um corpo. Esse é o ponto. Trazer aquela experiência do corpo. Trazer a experiência e como eu me senti. Isso. Lembrar essa experiência Isso. que tem um efeito no meu corpo. Isso.